E não é que sextou, pessoal, sextou. E se sextou é dia de cestas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Hoje eu vou trazer pra vocês, tá, a história de um lugar assim terrível, que foi uma prisão na Filadélfia, não tá mais ativa, chamada Holmesburg. O que tem de diferente nessa prisão não é só o fato dela ter sido construída em 1896 na Filadélfia, mas sim também um dermatologista notável que gostava de brincar de médico e de monstro. E por incrível que pareça, parece muito triste pensar nisso, mas grande parte dos remédios dermatológicos acabaram saindo, inclusive, dos experimentos que ele fazia dentro dessa penitenciária. Prepara o coração aí, gente, porque a coisa é tensa. Aí vem a questão dos fantasmas. A gente vai conversar sobre tudo isso, então aproveita, já deixa aquele like logo agora no começo do vídeo, que eu tô sem vizinho, gente. Tô sem vizinho hoje, então hoje eu tô muito bem, obrigada. E agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa, então. Cadê eles? Penny e Jack. Vinheta. Desde que foi fundada em 1896, com seus 10 pavilhões, mais uma cúpula central, que inclusive ali vai ser o centro realmente de muita coisa importante, a prisão de Holmesburg, então na Filadélfia, abrigava na sua maioria homens negros. Esses homens, eles tinham ali muitas vezes reagido, tá? Muitos deles eram ali condenados por ter reagido a alguma ação policial, entre outras coisas, lembrando que isso é bem ali finalzinho, tá, de 1800, então 1896. Então vocês imaginem que eles estavam presos ali pelos mais diversos crimes e também pelo que eles consideravam crimes. No início não existiam guardas negros, todos os guardas eram brancos. Isso foi se modificando ao longo do tempo, mas mesmo assim isso ainda era em número muito menor. E isso é importante? Sim, isso é importante, porque era uma população carcerária negra em uma época que as pessoas não gostavam e tratavam essas pessoas como cidadãos totalmente inferiores, e eram eles que tomavam conta dessas pessoas que entravam nessa cadeia e muitas vezes nem sabiam o dia que ia sair, porque não tinham nem noção e muito menos instrução de saber quantos anos eles tinham ou não recebido de pena. Os 10 pavilhões dessa penitenciária, mais a cúpula, abrigavam muitas pessoas, então tinham pessoas de todo tipo, e há quem diga que tinha também pessoas ali com problemas de insanidade, que era assim que eles chamavam antigamente, ou que tinham algum tipo de, enfim, situação de abandono, acabavam colocando nesse lugar. Essa instituição, ela nunca teve uma fama boa, só que a fama dela vai piorar de fato no ano de 1951, quando um homem chamado Dr. Albert Kalimann, professor da Faculdade de Dermatologia da Pensilvânia, que vai fazer o seguinte: ele vai ser convidado, tá, para poder tratar uma coisa que estava acontecendo dentro da penitenciária, que era um grande surto de pé de atleta. Eu acredito que pé de atleta, gente, é o que a gente conhece aqui no Brasil como frieira, acredito eu, tá? Só que ele é convidado, então, para poder tratar essas pessoas, e quando chega lá, ele solta a seguinte frase, e é uma frase muito conhecida: quando cheguei no local, vi metros e metros de pele. Isso diz muito sobre quem era o Dr. Kalimann. Então vamos entender aqui como é que esse doutor ele vai ficar por 20 anos sendo membro dessa penitenciária e fazendo todos os tipos de estudos para indústria, principalmente indústria cosmética e também para medicamentos dermatológicos, sendo que outras penitenciárias também faziam, inclusive tinha uma que fazia apenas para um tipo de sífilis com uma população totalmente negra. Muitos deles acreditavam que pessoas negras teriam um jeito diferente de reagir a certas doenças, que foi o caso da sífilis, onde teve ali um projeto também que chama muita atenção depois futuramente e que também foi estudado escondidinho dentro dessa penitenciária. E isso era uma coisa complicada. Eles iam até essa outra penitenciária, que era a penitenciária do leste, tá? Onde eles faziam esses estudos aí, e eles faziam o seguinte: mesmo depois, quando já se tinha o antibiótico que tratava sífilis e tudo mais, eles não deixavam essas pessoas saberem, porque eles queriam
continuar assistindo a evolução da doença por anos e anos e anos e décadas a fio, uma coisa totalmente insana. Dr. Kahneman então começa, né, a fazer o seguinte, ele percebe que só pedindo ele não vai conseguir, se ele exigir, ele pode arrumar uma grande confusão dentro dessa penitenciária. Então o que ele faz? Ele monta um programa, onde ele pegava ali presos, né, presos condenados normalmente com uma pena bem alta, tá? E que tinham algum envolvimento, por exemplo, fez alguma coisa para um policial, bateu num policial, alguma coisa assim, ele era muito esperto. E ele fazia o seguinte, esses presos, ele oferecia dinheiro. E dentro de uma cadeia, o dinheiro vale muito. Principalmente ele pegava pessoas ali, com alguns, né, que tinham muitos filhos, ou que tinham uma necessidade, por exemplo, de mandar dinheiro para a família. E começou a oferecer dinheiro para essas pessoas, para eles aceitarem participar de um estudo que não teria nenhum tipo de problema, sequela, nada, poderia ser até um pouco desconfortável, porém não era nada que fosse dar algum tipo de problema a longo prazo. Só que as coisas não funcionaram desse jeito. Primeiro que ele queria testar algumas teorias, né? Teorias. Ele simplesmente pegou pessoas, tá? De um determinado grupo, acabava dando para essas pessoas coisas ali alucinógenas, para que essas pessoas não pudessem reagir, então possivelmente também não utilizava anestesia, porque essa pessoa estaria, né, num sistema ali alterado de consciência, e tirava das costas dessas pessoas, que é uma das marcas das pessoas que participaram do experimento do Dr. Kahneman, que são faixas, como faixas assim gigantes ali de pele que são retiradas ali então do indivíduo. Com aquela faixa de pele totalmente ali desprotegida, como conhecemos aí, carne viva, ele simplesmente pegava faixas ali de carne, faixas ali de pele, né, de pessoas falecidas e colocava no local, passava uma faixa e ele achava que poderia ter algum tipo de regeneração, aquela parte que estava totalmente ali desprotegida da sua pele, porém viva, que isso pudesse ter alguma ação, né, então nessa pele morta, para que pudesse então se regenerar. Isso entrava para estudos cosméticos de produtos para deixar as pessoas mais jovens, já se estudavam cosméticos ali para deixar as mulheres, os homens na época mais mulheres ali, mais jovens, então ele estudava tanto remédios como cosméticos e a indústria sim estava por trás disso. E a questão toda é a seguinte, também não para por aí. Ele começou a testar todas as doenças de pele que ele já ouviu falar, então ele começou a trazer esses vírus, essas bactérias para dentro da penitenciária e assim colocar nesses indivíduos. E colocando nesses indivíduos, eles sofriam todo tipo ali de efeito colateral com o que estava recebendo, depois ele testava o que ele estava desenvolvendo, que às vezes ainda estava, por exemplo, uma pomada ainda estava apenas no estágio do ácido, então aquilo era recebido de forma bruta, obviamente fazia com que doesse muito. E a questão toda é o seguinte, como ele utilizava muito também essa questão de alucinógenos, essas pessoas elas estavam em uma penitenciária, onde todo tipo de gente está lá dentro, guardas também, tá? Isso eu tô falando a população carcerária em geral e também as pessoas que tomam conta delas e os seus desafetos. E aí você pega essas pessoas que estão sem conseguir se defender, porque obviamente elas estão ali dopadas, de alguma forma elas estão inconscientes, elas estão andando, elas podem até estar falando, mas elas não conseguem se defender. Então vocês imaginam ali o número, né, de pessoas que acabavam sendo violadas nessa situação porque não conseguiam se defender. E ele simplesmente não queria nem saber, nem ele, nem o diretor da penitenciária e nem o vice-diretor, porque se os presos estavam sendo pagos, vocês acreditam realmente que tanto o diretor como o vice-diretor não estavam? Impossível, né? E ele foi conseguindo seus avanços, ele foi conseguindo então produzir ali os seus, inclusive não vou mencionar aqui, mas diversos remédios dermatológicos, inclusive para tratamento de acne, só que isso à base de ácido e custou vidas, tá? Custou vidas isso aí. E também vírus. Tiveram pessoas que receberam alguns tipos ali de vírus e alguns tipos de bactéria que eram muito fortes. Então ele fazia o seguinte, enquanto ele estava atuando, ele começava ali aqueles vírus e tal, inclusive muito ligado ao pé, porque naquela época as pessoas usavam sapatos ali, né, normalmente muito quentes, então ele queria algum remédio realmente eficaz, que tirasse chulé, coisas assim cotidianas do dia a dia, mas para ser ali totalmente ali feito esses produtos, as pessoas sofriam muito durante esses testes, até que
as pessoas chegaram simplesmente e disseram: olha, a gente não quer mais fazer parte desse experimento. Porém, ele apresentava então, né, ali o contrato que a pessoa assinou de que a pessoa seria cobaia dele e ad eternum, né? Porque o que você vai fazer dentro de uma penitenciária? Você vai dizer não e aí vai acontecer o que com você? Então, isso foi uma questão, inclusive, que virou um livro e é discutido em várias universidades americanas sobre o consentimento dentro de uma penitenciária. Uma pessoa dentro de uma penitenciária, ela está ali sujeita a todo tipo de coerção, todo tipo, né, de ameaça, coisas assim que forçam, né, a pessoa a poder assinar um documento, porque aconteciam muitos experimentos dentro de penitenciárias. Acontece o seguinte, vai ter um momento, tá, que vai acontecer ali uma sequência, né, de infelicidades para esse doutor relacionado às coisas que ele testava nas pessoas. E muitas pessoas, elas não ficavam iguais, elas não voltavam as mesmas. Elas tinham problemas de saúde, muitas pessoas ali relatam que os presos simplesmente começavam a falar, às vezes estavam conversando normal e simplesmente caíam e dali eles não voltavam mais. Tinham outros que acabavam ficando totalmente ali senis aos 30 anos de idade. Esse homem, ele de fato era um monstro. Muito sinceramente, ele era um monstro, só que ele dizia que ele fazia tudo em nome da ciência, assim como foi a frase inicial dele: quando eu olho para esse lugar, tudo que eu encontro é metros e metros de pele. Então era isso que ele precisava de pele. E o terreno era muito rico, tinham muitas possibilidades e ele foi testando todas que passaram pela cabeça dele, tá? Medicamentos, ele também ia atrás também de doenças ali que ele conseguia colocar na pessoa e depois fazer a pessoa entrar num sistema em que fazia a doença se desenvolver até o extremo para ver se aquilo podia ser tratado, inclusive nas suas partes ali, nas suas partes íntimas. Então era absurdo. E ele também fazia um teste, e como ele trabalhava para vários países do mundo, existiam pessoas em outros países, em alguns países, onde eles queriam ter, por exemplo, olhos ali, os seus olhos um pouco mais dilatados, aquela coisa, né, a pupila um pouco mais dilatada, os olhos um pouco mais, né, ali protuberantes, aquela coisa de padrão de beleza. Isso foi testado também nas pessoas que faziam parte do experimento do Dr. Kalimann. Tiveram pessoas ali com seus olhos até 8 vezes aumentados. Então, acontece que algumas pessoas vão começar a ir para casa, e quando essas pessoas começarem a ir para casa, muitas pessoas, muitas famílias vão receber, né, então, os seus parentes que estavam presos e vão perceber todas aquelas marcas, todas aquelas cicatrizes e vão começar a falar. Então, por volta ali de 1973 para 1974, o Dr. Kalimann, ele acabou sendo afastado da penitenciária de Holmesburg, porém, ele acabou deixando uma população carcerária adoentada. Diversas pessoas estavam lá e tinham mortes súbitas. Existia um guarda onde simplesmente um dia ele estava parado e um homem, né, um homem que estava lá, um presidiário, chegou perto dele, chamou o nome dele e ele virou e perguntou se estava tudo bem. Ele disse: tem alguma coisa, e ele não terminou a palavra. Ele caiu ali e simplesmente caiu sem vida. Muitas outras coisas começaram a acontecer também, principalmente na época, na década de 70, que foi quando também muitas pessoas ali que eram negras começaram a trabalhar na penitenciária, e esses eram os que mais falavam. Era relatado muitas vezes, mas muitas vezes ali, né, policiais, que eram policiais então brancos, que acabavam até gostando e se divertindo com essa situação. Uma das coisas que mais marcou essa penitenciária, a história dessa penitenciária, foi quando um dia ele teve ali o início de uma rebelião. Parece que foi uma coisa ali bem complicada, talvez até bem acalorada. Era um lugar grande, mais uma vez, eram 10 pavilhões, mais ali toda aquela cúpula, né? Eles chamavam de cúpula, onde muitas vezes também essas pessoas que faziam parte desses projetos do Dr. Kalimann, eles simplesmente acabavam ali tirando as suas vidas, e os guardas não impediam. Então isso também é uma coisa que mostra aí um certo descontrole nessa parte aí, né, em relação ali às pessoas que estão presas. A questão também era a falta de cuidados médicos. Essas pessoas, elas ficaram doentes, o Dr. Kalimann foi afastado para que não tivesse um escândalo nem com a população, que
começou a falar e começou a falar muito, tá? Inclusive pedia ali dentro da prefeitura, eles queriam indenização, queriam processos, começaram a processar a penitenciária e com o passar do tempo, quando isso acabou não dando em muita coisa, as pessoas também relatavam doenças genéticas que foram então acontecendo dentro das famílias devido aos experimentos e tanto vírus quanto bactérias que essas pessoas acabaram recebendo e que nunca foram tratadas de forma devida. Outra coisa também que tinha nesse, né, dentro então desse contrato que eles recebiam ali para, né, receber um dinheiro para participar desses experimentos, estava também incluso todo o tratamento médico necessário no fim do experimento, coisa que essas pessoas não receberam. Então eles simplesmente foram deixados ali à própria sorte. Algumas pessoas chegaram a perder seus membros genitais. Então era uma coisa assim totalmente desumana. A questão também é o seguinte: vão acontecer dois eventos, tá? Dois eventos que vão marcar bastante essa penitenciária. Já vai começar, né, a ser o começo do fim, que vai ser então uma rebelião e também o dia que um preso, ele simplesmente vai se rebelar ali dentro da penitenciária, porque vai acontecer o seguinte: um grupo estava visitando ali, né, então a diretoria da penitenciária estava conversando, era um grupo ali étnico, conversando então com dois homens, o diretor e o vice-diretor da penitenciária. O vice-diretor era o Curon e o diretor era o Fronhart. E eles estavam então conversando tal sobre algum assunto, enfim, de natureza ali deles e uma coisa meio confidencial. Quando de repente tá assim, passando ali pelas pessoas de forma despercebida, pelos guardas, esse preso ele entra na sala, tá, desses homens aí, então tinha uma reunião acontecendo e também tinha o diretor e o vice-diretor, e eles simplesmente tira a vida de ambos, do diretor e do vice-diretor, a golpes de, né, com faca e tal, que ele acabou roubando da cozinha. Então você vai percebendo que assim, ele também não fez mal para as outras pessoas que estavam ali, tinham mais pessoas ali, mas as pessoas que ele queria pegar era de fato ali, então, o diretor e o vice-diretor. Se alguma coisa tem a ver com o experimento do Dr. Kahneman e talvez, né, ali um pouco de condescendência ali da parte desses dois, nunca saberemos, até porque o guarda então que interviu, né, ele tentou segurar esse preso, ele acabou perdendo a vida e o próprio, né, detento também perdeu a sua vida. E a coisa só não inflamou mais porque outro guarda que percebeu, o que ele fez? Ele não chegou próximo, ele foi e avisou os demais policiais. Então os outros policiais chegaram então, né, ali meio que fechando aquele pedaço para que não virasse ali uma grande rebelião ou início de uma grande rebelião. Porém, esse dia vai acontecer. Vai acontecer um dia em que eles vão começar a organizar uma rebelião. Parece que vai ser uma coisa ali bem tensa, né, e intensa. E a questão é o seguinte: eles vão conter a rebelião, porém, eles vão ali identificar uma série de presidiários, números vão variar, dependendo da fonte temos 5, dependendo da fonte temos 15, dependendo da fonte também temos 25 presos, tá? Esses 25 presos, ou 5, ou 15, poderia ser um, porque o que eles vão fazer, muito sinceramente, é além e aquém de qualquer número, gente. Eles vão pegar essa pessoa e eles vão colocar num lugar chamado Klondike. O Klondike, ele funcionava naquela penitenciária como se fosse um lugar ali para você ficar na solitária, tá? Então era assim que o Klondike funcionava. Só que eles não vão se dar por satisfeitos de aglomerarem uma quantidade excessiva de homens em uma única, né? Uma única solitária extremamente baixa e fechada. Mas eles também vão ligar o aquecedor em sua potência máxima. O que vocês acham que aconteceu com essas pessoas que estavam dentro desse lugar? O lugar virou um forno e eles só foram abrir, tá, esse lugar, só foram abrir as portas desse lugar dias depois. Só que dias depois, nem os próprios agentes penitenciários conseguiram lidar com a cena que eles viram, porque a cena era aterrorizante. Essas pessoas, elas começaram a simplesmente cozinhar. Elas foram sendo aquecidas ali aos poucos com aquecedor extremamente sufocante. A pergunta que fica é: eles estavam nessa situação, acho que só tinha apenas um vivo em agonia. A questão é o seguinte: independente se você está dentro ou não de uma solitária, você tem que receber comida e água. Não é possível que ninguém tenha percebido
que esse local estava extremamente quente e que essas pessoas ali estavam clamando ali para que parassem o que estavam fazendo, porque eles disseram que foi acidental. Eles teriam ligado aquele aquecedor para tentar conter um grupo rebelde ali dentro da própria penitenciária e acabou acontecendo ali um acidente. Só que é inaceitável pensar que isso foi um acidente, sendo que essas pessoas tiveram que receber comida e água, e não é possível, porque não foi apenas um dia, foram vários dias nessas condições aí com o aquecedor. Então, a partir de 1974, o Dr. Kalimann, então, foi afastado e começaram os processos, tá? Os processos começaram a chegar, essas pessoas, elas estavam totalmente prejudicadas e o Dr. Kalimann teve sim que cair com uma boa grana. Ele teve também uma outra penitenciária que ele teria aplicado, né, ali um tipo de tratamento para malária que foi tão nocivo, mas tão nocivo, tá? Isso em outra penitenciária. Essa malária foi maltratada, assim, não foi totalmente tratada. O remédio que deram foi totalmente ineficiente. Sabe o que aconteceu nessa outra penitenciária? Ele causou um surto que não apenas ficou na penitenciária, mas se espalhou de tuberculose. Então o cara era totalmente maluco. Porém, ele simplesmente pagou alguns processos, coisa totalmente ínfima ali em relação a dinheiro, com todo o dinheiro que ele ganhou fazendo esses testes e vendendo para a indústria farmacêutica e cosmética. E também tem o seguinte, tá? Prêmios, diversos prêmios. Ele tem prêmios aqui registrados até pelo menos 2004, com um dos nomes mais importantes dentro dessa parte de estudos dermatológicos, onde ele diz que os experimentos precisavam ser feitos ou nunca se encontrariam aí respostas para várias doenças, várias questões. Então, mais uma vez, né, os meios justificando os fins, e custou vidas também. Então, só a título de curiosidade, quem tá olhando essa situação e falando, meu Deus, será que, né, esses produtos aí, será que, né, foi testado em pessoas? Sim, eles foram testados normalmente dessa forma, daí para pior, tá? Para vocês terem uma ideia, vários avanços na parte de se consertar ossos, colar ossos, foram descobertos na época da Segunda Guerra, da Segunda Grande Guerra, né? Porque afinal de contas vocês sabem que de repente quebrar ossos e ver quantas vezes os ossos de uma pessoa pode colar não era um problema entre pessoas ali que estavam em campos. Vocês sabem, aqueles campos de concentração que aconteceu aí então na Segunda Grande Guerra. Não vamos nos adentrar a isso, senão o vídeo não sobe como aconteceu na quarta-feira. Bom, e aí o que acontece? 1995, então, eles desativam totalmente esse lugar, tá? Já não estava mais recebendo preso há um tempo, mas em 95 eles decidem, né, fechar de vez, é o fim da penitenciária, acabou. Não fizeram nada com a penitenciária, ela ficou lá, aquele estandarte gigante, né? Tá todo caindo aos pedaços e ninguém sabe o que fazer com aquilo. Então, quando a gente não sabe o que fazer com uma coisa, o que a gente faz? Vamos transformar esse lugar em um grande lugar aí para pesquisas paranormais, porque os Estados Unidos curtem bastante isso. E começam-se a vender, então, entradas, né, para que pessoas comecem a investigar. E foi aí que eu realmente fiquei extremamente irritada, mas muito irritada. Eu gostaria de dividir isso com vocês, porque, assim, é absurdo demais. Que chama Ghost Stalker, mas ele é conhecido como Portais do Além. Eu sempre conheci como Portais do Além, porém, o nome aí de verdade deles aí é Ghost Stalker. São dois homens, né? Um diz que já passou por uma experiência de já esteve no inferno, outro uma experiência de quase morte. Qual é o problema desse grupo de pesquisa? Além do teatro ali que eles fazem, que é hipernormal, né? Aquelas pessoas que acham que fantasmas funcionam à base de bateria, né? Você tem que carregar o fantasma para o fantasma poder aparecer. A questão é, essas pessoas foram investigar o Chad, então, e o companheiro dele, que eu nunca sei, né, quem é ali o companheiro de trabalho dele, porque, sinceramente, sempre passa como uma coisa ali meio insignificante. Chad é um cara que usa uma bandaninha, ele é magrinho. Esse cara, ele é uma pessoa que, sinceramente, ele não tem um pingo de educação com ninguém, assim. A quantidade de palavrão que esse cara fala, a forma com que ele estava falando dentro da penitenciária, independente se aquilo ali tinha ou não um espírito, eu acho que a partir do momento que você está em um programa que investiga o paranormal e você diz que você acredita naquilo, você tratar
O que você diz que acredita daquela forma é um grandíssimo absurdo. Era tanto desrespeito, mas tanto desrespeito. Ele diz que passou mal, ele diz que sentiu isso, que sentiu aquilo. Não, ele não sentiu nada. Ele estava ali criando mas um grandíssimo de um teatro. Quando não estava acontecendo nada, era a bateria dele que era sugada. E aí, os palavrões que ele soltava era assim uma coisa absurda. Eu acho que esse tipo de comportamento deveria sim ser totalmente reprovado. Agora, esse programa passado pela Discovery Channel, a Discovery compra esse programa e todos os episódios é a mesma coisa. Tiveram lugares ali que eram escolas, tá? Escolas de criança, onde estavam acontecendo ali eventos paranormais e eles mesmo assim, eles continuavam naquela abordagem e esse Chad usando as palavras de mais baixo calão que você pode imaginar. Então acho que aquele tipo de comportamento é um comportamento extremamente ridículo e muito sinceramente muitas vezes ele dizia assim, e foi muito errático em todos os sentidos. Ele foi investigar esse lugar pelas pessoas que relatavam ali sentir as presenças das pessoas ali que haviam falecido na penitenciária. Entre elas, o diretor e o vice-diretor. Porém, quando ele chega para fazer a investigação, todo o intuito dele ali é mostrar que um portal foi aberto e que o diretor e o vice-diretor estavam ali presos porque foram vítimas dessas pessoas. Só que eles começaram a tratar, principalmente o Chad, começou a tratar então, né, o que eles chamaram de espírito dos presos que estavam ali ainda na penitenciária, não tinham encontrado o caminho, como se eles fossem pessoas muito más. Então ele chegava e ele falava assim, sabemos quantas coisas ruins vocês fizeram e tudo mais, mas mesmo assim estamos aqui. E ele começou a imitar policiais e dando ordens, sabe? Começou a imitar agente penitenciário e dava ordens extremamente grosseiras com os presos, assim como ele achava que era dado naquela época para ver se conseguia uma manifestação, sendo que tinham pessoas ali que eram presas apenas por olhar de forma diferenciada para um homem branco. Ele estava num lugar que tiveram presos desde 1896. Então, olha só quando uma pessoa merece carregar um fantasma desse para casa. Por que eu tô trazendo essa questão para cá? Eu trago essa questão porque óbvio que chegou lá, eles dizem que encontraram alguma coisa. Tiveram ali alguns grupos que não se mostraram, que foram lá, fizeram suas sessões, suas coisas, tiraram suas conclusões e foram embora. O lugar é hipercarregado, dá para sentir isso, assim como também antes de acabarem implodindo, né, que teve ali a implosão do Carandiru, é óbvio que você sente ali aquilo, né, aquela coisa pesada que tinha aquele lugar, porque a gente não pode pensar que um lugar que acontece de um tudo vai ter, assim, a mais, né, perfeita ali calmaria energética. A questão é o seguinte, se você trabalha com isso e é nisso que você acredita, você tem que aprender pelo menos a respeitar, né, as pessoas. Você não sabe com quem você está falando, partindo do princípio que você acredita nisso. Então, olha só, hoje em dia nem um fantasma mais é respeitado. Então, realmente, são tempos difíceis, mas é realmente muito irritante, tá? Quem quiser conferir, eu não tô exagerando, chama Portas Pro Além, é só vocês entrarem, no aplicativo do Discovery, vocês vão conseguir encontrar a Portas Pro Além, o nome do episódio é A Prisão de Holmesburg, e lá vocês vão ver que, assim, é realmente muito absurdo. As pessoas que trabalham lá relatam, sim, tá, ter sensações horríveis, o que é meio óbvio, fora que o lugar em si é muito grande, e durante a noite aquilo deve ser uma sensação bem ruim por si só, que dirá contando com tudo o que aconteceu. Agora vocês imaginem, gente, a situação que essas pessoas iam ficando dentro desses experimentos. Essas pessoas hoje são xingadas, enquanto nesse momento o nome do Dr. Kalimann na investigação desse moço não foi citada uma única vez. As indústrias que contratavam o Dr. Kalimann não foram citadas. As coisas que ele fazia com os presos foi brevemente citadas, porque afinal de contas era mais fácil defender ali o diretor e o vice-diretor e tentar entender o que de mal aconteceu para que aqueles pobres homens acabassem perecendo. Não estou dizendo que eles eram ruins, mas eles não foram os únicos que foram mortos de forma violenta. E talvez até, mas eu acho que pelo menos no pós-morte o respeito vale para todo mundo. Mas parece que nem em uma investigação paranormal mais existe respeito entre as pessoas. Eu realmente fiquei muito chateada
com essa situação de desrespeito. Holmesburg hoje carrega uma mácula, assim como outras penitenciárias, e existem pessoas ali que marcaram os seus nomes, fazendo essas pessoas pagarem e pagarem da forma que realmente assentem, né? Porque assim, pedir desculpa, essas pessoas não fazem isso, elas não pedem desculpas. Então, se você mexe com o bolso delas, aí você consegue chegar ali, né, a um freio. E foi justamente isso que algumas pessoas ali conseguiram. E hoje, né, essa questão do consentimento dentro de penitenciárias é uma coisa, assim, extremamente questionada e estudada dentro ali de universidades americanas, principalmente universidades americanas. Se você conhece essa história, deixa aqui nos comentários, tá? Se vocês sabiam desses absurdos aí, se vocês já assistiram esse episódio, se vocês têm esse aplicativo, assistam para vocês verem o tamanho do absurdo mediante a história desse lugar, porque eu achei assim absurdo. Além de tudo, quem assiste isso normalmente são jovens. Eu assisto por causa dos temas, né? Eu queria ver essa penitenciária por dentro, mas um jovem, né, que assiste aquilo não tem nem ideia, né, do que aquelas pessoas estão falando. Ali era um monte de homem mau, que não aconteceu nada, porque é isso que dá a impressão, eles falam rapidamente sobre as coisas e que acabaram perdendo a vida na mão, né, daquelas pessoas assim tão ruins e que só aquelas pessoas eram ruins. Mas será que você ser diretor de uma penitenciária onde você permite que experimentos como esse, sendo consentidos ou não, onde pessoas simplesmente ficam sem pedaços do seu corpo, da sua pele e ali, né, sem nenhum tipo de tratamento, agonizando, será que também são pessoas totalmente boas? Essa questão de bem e mal é uma questão muito complexa e eu não acho que é o Shed que pode determinar aí quem é bom ou quem é mal. E antes de vocês saírem desse vídeo, eu vou deixar aqui esses outros vídeos para vocês verem que não é só nos Estados Unidos que coisas assim acontecem. Tivemos Barbacena. Barbacena existiu, essas pessoas existiram, essas pessoas sofreram por muito tempo e elas realmente não tinham feito nada para ninguém, tá? Parte 1 e parte 2, caso vocês queiram assistir. Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!